Como é difícil a convivência entre pessoas. Até entre irmãos existem diferenças gritantes. É impossível você ter um comportamento aceitável por todos, porque geralmente as pessoas são diferentes, têm caráteres diferentes, mesmo sendo da família. É complicado. Mas o que é que requer de cada um de nós diante de uma barreira tão gritante de diferenças de comportamentos, divergências de opiniões? O que é que requer de cada um de nós? Estudo. Feliz aquele que estuda o comportamento alheio, e feliz aquele que se adapta a situações sem interferência, sem monopólio. Você fica na sua personalidade, como você é, e respeitar a diferença. Como é difícil. A gente sempre quer as coisas do jeito que eu idealizo, do jeito que eu gostaria de ser. Mas na realidade, nem mesmo, muitas vezes, aquilo que eu planejo para mim, dá certo. Imagina os outros. Eu idealizar uma coisa nos outros, dificilmente vai dar certo. Porque os comportamentos são diferentes. As atitudes são diferentes. A maneira de encarar aquele problema é diferente. Por isso requer de cada um de nós entendimento, conhecimento de nós mesmos e conhecimento do nosso próximo. A Escritura diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Mas é complicado seguir a paz com todos, não é fácil. Mas se a gente se estudar, entender o comportamento do nosso próximo, as coisas se tornam bem fáceis. Não sou obrigado a compreender e entender as coisas como você compreende. Você também é a mesma coisa. Não é obrigado a entender as coisas como eu entendo. Mas existe uma obrigação, tanto sua quanto minha, é de respeitar as opiniões, mesmo sendo contrária a que você tem. Mesmo elas sendo contrárias, mesmo assim, você tem que respeitar. Não é obrigado você aceitar. Longe disso, longe de você aceitar para se tornar igual. Não, você tem que manter a sua personalidade firme, irrevogável. Ela é uma coisa sua. Você tem que ser você mesmo. Mas também você tem que deixar que a outra pessoa seja também ela mesma. Mesmo que você não aceite, não tem problema. Você respeitando, dá para você conviver. Isso em todos os relacionamentos familiares, conjugal e entre amigos também. É difícil você conviver com uma pessoa que é ditatorial, uma pessoa que só quer as coisas que ela gostaria de ser e ter. Não. É difícil você conviver com uma pessoa que é intransigente, uma pessoa que só pensa na opinião dela. Do mesmo jeito, nós, como seres humanos, e que estamos em contato com essas pessoas, muitas vezes a gente é intransigente, a gente não quer mudar e não aceita. Mesmo que eu não mude, mas eu tenho a obrigação de aceitar o seu ponto de vista, de entender o seu ponto de vista e respeitar. Isso não quer dizer que eu comungue daquilo, mas eu respeitando já é uma grande coisa. Muitas vezes a gente entra em conflitos por causa disso. Essa intransigência.
Quer dizer, eu fico no meu pedestal, você fica no seu pedestal, cada um dizendo que está certo, e ninguém se dobra a dizer assim, tudo bem, você está certo, então fico com a sua opinião e eu fico com a minha opinião. Você está certo e eu estou certo. Mas isso só pode acontecer quando existe um estudo de personificação, aliás, de personalidades. Quando existe esse estudo, a gente começa a entender e respeitar o direito dos outros. Eu tenho uma maneira de pensar, você tem outra maneira. É impossível você agradar a todos. É impossível. É impossível as pessoas também me agradarem como eu gostaria. É impossível, porque cada um tem uma personalidade. Eu às vezes fico imaginando, tantas vezes a gente perde amizades, perde amigos, perde uma relação conjugal de amigos, por causa desse comportamento de intransigência de ambas as partes. Gente, não é obrigado a aceitar o seu ponto de vista. Também não é obrigado eu impor o meu ponto de vista. Se existir um choque de ideias e de pensamentos, não é muito mais fácil você parar, respeitar e continuar o seu caminho? Se isso acontecesse, não existia tanta divergência. Não existia. Mas o pior de tudo é que as pessoas querem implantar e impor o que elas acham correto, da mesma forma que muitas vezes nós também queremos impor o nosso ponto de vista. Eu estou aqui diante da câmera conversando com vocês, eu não estou dizendo que tenho a verdade, nem que sou a verdade, mas eu só quero dizer uma coisa, é que se você não puder conviver, comungar do mesmo pensamento, que pelo menos exista respeito. Se isso acontecer, você vai conviver com todas as pessoas, não vai comungar com todas elas, mas você vai conviver numa boa, cada um tendo o seu ponto de vista, mas vamos respeitar mutuamente, né? Vamos nos respeitar, que respeito é bom e todos gostam. Em todos os aspectos da vida nós temos diferenças, divergências, concórdia, discórdia, em tudo, gente. Isso mostra a beleza da individualidade, do livre-arbítrio que todos nós temos de ser e fazer o que a gente bem entende. Mas não custa nada, gente, a gente respeitar também esse mesmo direito nas outras pessoas. A vida é bela, é maravilhosa. Não deve ser estragada por divergências bestas, por comportamentos contraditórios. Não. Porque acima de tudo, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essas diferenças é que faz a beleza. Imagina se todos pensassem a mesma coisa. Como seria? Seria um tédio. Todos iriam pensar como eu penso, eu ia pensar como você pensa, e isso não ia ter nenhuma diferença, ia ser uma monotonia terrível. Mas graças a Deus que essas diferenças é que fazem a beleza do nosso comportamento. Eu desejo que todos vocês respeitem os pontos de vista que você não concorda. Não é obrigado você a aceitar, não, mas respeitar é um direito de cada um de nós, respeitar uns aos outros. Isso serve para relacionamentos familiares e também para relacionamentos entre amigos e comerciais também. Devemos sermos pessoas que unem e não que separam, mesmo pensando diferentes. Eu fico às vezes me imaginando o relacionamento que Jesus teve aqui na terra. Ele escolheu 12 homens de caráteres diferentes, comportamentos diferentes,
para representar a diversificação que nós temos também. Jesus conviveu com todos eles, numa boa e em paz. Ele disse até assim: a minha paz vos dou. Eu dou essa paz, essa divergência. Era um Pedro que era agressivo e impulsivo. Era um João que era amável e cortês. Era um Judas inteligente, um contabilista de primeira. Mas existiam diferenças e o direito era respeitado por Jesus. Jesus deu direito a Pedro negar 3 vezes. Jesus deu direito a Tomé negá-lo. Deu direito, respeitou. E deu direito a Judas a negá-lo e a entregá-lo aos soldados romanos. Jesus entregou numa boa. Sabe por quê? Porque ele não impôs a sua personalidade, o seu direito na vida de ninguém. Ele quer que todos nós sigamos a ele de livre e espontânea vontade, sem imposição, sem coação. Se a gente acha e deve, que a gente siga, senão é um direito que nos cabe não seguir. Por isso, é a nossa meditação. Vamos respeitar-se mais e vamos entender mais o nosso próximo. E vamos respeitar cada um no seu quadrado, mas não perder esse intercâmbio de conhecimentos, porque é assim que a gente cresce. Que Deus abençoe e que sejamos sábios nessa maneira de pensar. Valeu?